Olá, turminha! Já realizamos a nossa atividade de português, não é verdade? E agora nós vamos embarcar em uma aventura emocionante, isso mesmo, com o projeto Ler uma Aventura. Vamos começar? E olha só, meus amores, o nosso livro é O Mundo Maravilhoso da Bíblia para Crianças. E o título da nossa história, Jesus se prepara para cumprir sua missão. A autora Charlotte Lessa. As páginas do livro são 280 a 286. Quando Jesus tinha 30 anos, disse adeus à sua mãe e foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Eu é que deveria ser batizado por você, exclamou João sem entender. Faça isto para servir de exemplo, respondeu Jesus. João Batista mergulhou Jesus nas águas do Jordão. Quando Jesus se ergueu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E Deus disse: Este é o meu filho a quem amo muito e que me traz muita alegria. Ouçam o que ele tem a dizer. Dali, Jesus foi para o deserto para ficar sozinho com Deus. Satanás também foi para lá. Ele queria fazer Jesus cair nas suas tentações, mas Jesus orou e pediu poder a Deus. Jesus venceu Satanás. Se nós orarmos como Jesus orou, ele vencerá Satanás por nós. Já fazia 40 dias que Jesus estava sem comer. Satanás, disfarçado em anjo bom, se aproximou dele e disse: Se você for mesmo o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Jesus disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois de algum tempo, Satanás voltou. Desta vez, levou Jesus à torre do templo e disse: Lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus, respondeu Jesus. Por fim, Satanás levou Jesus para o alto de um monte e lhe mostrou todos os reinos do mundo e as coisas bonitas que havia neles, e disse: Tudo isto te darei se, ajoelhado, me adorares. Mas Jesus disse: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E Satanás foi embora. Jesus estava exausto, quase desmaiou. Então vieram os anjos e o serviram. Agora ele estava pronto para começar sua obra de salvar a você e a mim. Nossa, meus amores, essa história é incrível! Saber que Jesus derrotou Satanás porque ele guardava a palavra de Deus no seu coração. E isso é um exemplo para nós, não é verdade? Precisamos ler a Bíblia diariamente. Olha só, você vai abrir agora o seu livro do Projeto Ler uma Aventura, tá certo? Na ficha de número 15, você vai escrever o título da nossa historinha, tá bom? Quem escreveu essa história? Tá lá no início, né? Charlotte Lessa. Quem ilustrou, quem desenhou, quem fez os desenhos da história? João Cardoso. Agora a pergunta de número 1. O que chamou sua atenção na introdução da história? Selecione um detalhe curioso e escreva-o abaixo. E agora, o que chamou sua atenção no início da história? Então, você vai selecionar apenas um detalhe, tá bom, que chamou sua atenção, tá? Número 2. O que é mais importante na parte central da história? Ou seja, a parte central da história é Jesus, não é? Mas o que é mais importante aí? O que a gente pode aprender com essa história, tá certo? Número 3. Como a história termina? Você gostou da conclusão? Por quê? Ou seja, a história termina com Jesus vencendo ou sendo derrotado por Satanás? Você vai dizer. E aí você vai dizer também se gostou, tá bom? Número 4. O que aconteceria se tudo desse errado no fim da história? Nossa, é bem difícil, não é verdade? Porque era o plano da salvação, Jesus estava se preparando. E se desse errado? E se ele fosse derrotado, o que ia acontecer? Você vai dizer, tá bom? Número 5. Lembre-se das várias situações que ocorreram na narrativa. Você viveu algo parecido com uma delas?
Relate resumidamente sua experiência. Ou seja, você já passou por alguma dessas situações que Jesus passou? Enfrentou alguma tentação e venceu? Você vai dizer, tá certo, meus amores? E olha só, nós terminamos, tá certo? A nossa historinha de hoje. E a tia está muito ansiosa para ver essa resposta da sua ficha de número 15. Então, você vai tirar uma foto e enviar para o Eclass, tá bom, meus amores? Um beijo muito grande. Que Jesus abençoe você.